Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta terça-feira para falar de NFL, primeira parte do nosso encontro, porque hoje teremos live nessa noite, mas agora é a hora de passarmos pelas notícias. Foi um dia bem agitado ontem na NFL e falar de defesa, porque a gente tem falado tanto de ataque aqui nesse draft e temos jogadores de defesa também que a gente precisa destacar. Então vamos nessa aqui, não vou perder tempo não, já deixa aquela curtida, seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa. Faltam 100 inscritos pra gente bater 24 mil. Vamos tentar fazer isso até a quinta-feira. Se você puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado ou do Amigo Ligado Plus. Quem é do Plus tem uma vantagem extra, que é um bate-papo, vai rolar nesse sábado aqui por videoconferência, né? Serão papos que vão rolar aí a cada 15 dias, na temporada vai ter toda semana. Durante essa off-season, a cada 15 dias a gente se encontra, mas quem está no Clube Amigo Ligado, no geral ali, tem acesso ao grupo no Telegram, concorre a prêmios, com 200 assinantes vou sortear mais uma jersey, modelo Nike Game, uma réplica da Eduque, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Fanática, nossa parceiraça, aqui embaixo na descrição tem o link e tem cupom de desconto também. Vamos nessa, muita coisa para falar. Roda a vinheta. Vamos lá então, porque faltam 2 dias para o draft, dia 25, nesta quinta-feira teremos a primeira rodada com live aqui no Toque Passa, reagindo a cada uma das piques. Vamos invadir aqui a noite, a madrugada, falando, né, acompanhando, a gente vai estar assistindo junto e vamos acompanhando aqui, trazendo as informações, notícias e batendo um papo bem legal. A gente assiste todo mundo junto, é uma watch party do NFL Draft. Aí na sexta-feira rolam mais 2 rodadas, a segunda e a terceira. No sábado fecha o draft até a 7ª rodada e aí na segunda-feira eu venho aqui para trazer, né, a sensação, quem mandou bem, quem mandou mal, mas vai ter a live, aí na sexta-feira de manhã já vou acordar aqui para falar da primeira rodada. Vai ter notícia lá no toquepassa.com, então fica ligado aqui, tá? Hoje teremos live, 7 da noite no horário de Brasília. Vou lá bater um papo com vocês, aí a nossa última conversa antes do draft, tirar dúvidas, falar de prospecto, comentar as notícias e com a presença do Ivo Stank, será? Será que é hoje que o Ivo aparece? Vamos ver se o Miguel vai deixar aqui, mas tá programado aqui para o Ivo fazer parte da nossa live também, tá? Vou começar passando, eu vou utilizar bastante o site, né, o toquepassa.com, lancei oficialmente na segunda-feira, e eu vou usar aqui para a gente passar pelas notícias, começando aqui pelo Matt Ryan, anunciando a sua aposentadoria, né, o quarterback que passou o último ano lá como comentarista da CBS e agora anunciou oficialmente o seu adeus à NFL. Pick 3, geral no draft de 2008, 15 temporadas, sendo 14 delas pelo Atlanta Falcons, e ele voltou para os Falcons lá para sua aposentadoria, 38 anos apenas. Em 2022 ele foi trocado lá para os Colts, deixa eu voltar para a tela inteira aqui. Ele foi trocado para os Colts por uma pick de terceira rodada, fez só 12 jogos lá, não foi tão bem assim, 14 passos para touchdown, 3 interceptações e acabou sendo dispensado, mas ele não anunciou a aposentadoria naquela situação porque ele virou comentarista e falou assim, ó, tô disponível, hein, não aposentei, se pintar uma chance eu volto. Mas na verdade isso aqui é porque se ele se aposentasse, ele abriria mão de 12 milhões de dólares que estava previsto no contrato dele para a temporada passada. Então ele deu aquele migué, ficou de fora, não ia jogar em lugar nenhum, ganhou 12 milhões numa boa, comentando, ganhando mais da CBS, e agora anuncia a aposentadoria oficialmente, né? Foi MVP da temporada em 2016, ficou ali a 1/4 de ganhar o Super Bowl, no clássico Super Bowl 51 perdido para os Patriots, e o dono dos Falcons, o Arthur Blank, fez vários elogios lá e falou assim, ó, espero ter o Matt Ryan no Hall da Fama em breve, né? A gente lembra que são 5 anos para o jogador ser elegível, 5 anos da aposentadoria para ele ser elegível para o Hall da Fama. Vai ser bastante discutido, né? Acho que assim, ele teve temporadas incríveis, ele terminou com várias estatísticas, lá no toquepassa.com tem várias estatísticas mostrando que ele está ali entre os grandes nomes da história, né? NFL, né? Em número de jardas, passes completados, tudo mais. Só o MVP ajuda, mas se ele tivesse conquistado o Super Bowl, eu não pensaria 2 vezes em falar que ele está no Hall da Fama, né? Mas eu não sei, nesse momento eu acho que vai ter um debate, a gente vai ter que assimilar um pouquinho o que foi o Matt Ryan na NFL. Ele está há 1 ano afastado ainda, mas a gente não parou para pensar muito nisso. Depende muito da classe também que ele vai cair. Eu acho que por ter sido MVP ele tem chance de entrar pro Hall da Fama, mas não acho que é tão assim cravado, né? Não é aquele cara que aposentou e você fala, já tá lá, né? Daqui 5 anos essa discussão vai estar mais forte.
Voltando lá para o toquepassa.com, temos aqui a informação de que os Chiefs estenderam o contrato de Andy Reid, Brett Veach e o Mark Donovan, respectivamente, o head coach, né, o treinador principal, o general manager, o GM, e o presidente da equipe do Kansas City Chiefs. Time que está ganhando não se mexe, né? A história é essa aqui. E segundo o The Athletic, a renovação do contrato do Veach e do Reid estendem esse prazo aí, o vínculo deles, até 2029, né? A informação da NFL Network é que o Andy Reid passa a ser o mais bem pago treinador da NFL, ganhando aí mais de 18 milhões, cerca de 18 milhões de dólares por temporada. Reid, que nesse momento, com a saída do Bill Belichick e do Pete Carroll, é o técnico mais velho em atividade na NFL, 66 anos. Muito foi especulado aí sobre a possibilidade de ele se aposentar, quando se ganhasse o Super Bowl, poderia anunciar ali seu adeus, mas não é o caso. Chegou lá nos Chiefs em 2013, conquistou 3 Super Bowls, já tem potencial de ganhar muito mais com o Patrick Mahomes como seu quarterback, então vai se manter aí comendo cheeseburger e comandando a equipe do Kansas City Chiefs, né? Mais bem pago, acho que é justo, né? É o melhor técnico, acredito, na NFL. E ele ultrapassa o Sean Payton, né, nos Broncos. O Sean Payton, que assinou o contrato no passado com a equipe do Denver, era o mais bem pago treinador e agora passa a ser o Andy Reid. Então, lembrando que salário de treinador não conta no salary cap, tá? Isso aqui é uma coisinha a mais, o cara paga ali, não tem nada a ver com o salary cap. Por falar em Denver Broncos, ontem tivemos aqui o lançamento dos uniformes do Denver Broncos, né? Primeira reformulação visual desde 97, e é só isso que a gente tem para falar de Denver, né? Foi um uniforme que você pode gostar ou não gostar, lançaram aí 3 camisas, né? A principal laranja, tem a branca, tem a azul marinho, também tem o uniforme alternativo ali, o throwback. Mas eles quebraram uma regra de ouro aqui na época que eu era assessor de imprensa da Ponte Preta. Eu tinha essa regra, né? Primeiro você dá uma má notícia para depois dar uma boa notícia. Eles fizeram o contrário, porque assim, uniforme novo é noticiário positivo, é amenidades, né? Fica coisinha leve ali. Por pior que tenha assim uma crítica, não gostei da camisa, não mudou tanta coisa assim. Mas, cara, qualquer notícia é bem melhor do que essa aqui, né? É bem melhor que essa aqui, porque contrataram Zach Wilson, acertaram uma troca com o New York Jets e acertaram a contratação de Zach Wilson, quarterback, que vai integrar esse grupo tão maravilhoso de quarterbacks na equipe do Denver Broncos, ao lado de Jarrett Stidham e Ben DiNucci. Olha só, Zach Wilson, né, meu amigo? Que coisa, né? Teve só uma troca de picks lá de fim de draft, né? No terceiro dia lá, os Broncos vão receber o Zach Wilson e uma escolha de 7ª rodada, a do número 256, enquanto Nova York recebe de volta uma 6ª rodada, a 203. Então aí, pegou o cara que foi 2ª escolha geral de um draft e transformou ele 3 anos depois, né, simplesmente num 53 posições no último dia do draft. Então, cara, mostra bastante o que foi Zach Wilson. 2ª escolha geral no draft de 2021. Ontem eu citei essa classe lá no vídeo sobre as piores classes de todos os tempos, né? A classe está afundando cada vez mais. Só o Trevor Lawrence, dos 5 quarterbacks selecionados na primeira rodada, se mantém no mesmo time. Lá na equipe do Jacksonville Jaguars, é titular absoluto, claro, mas também os altos e baixos do resto ali, ó. Zach Wilson agora foi embora, Trey Lance tinha ido embora, o Justin Fields foi embora, Mac Jones, todo mundo já trocado nessa classe aqui, né? O fim de fevereiro, os Jets avisaram que tinham liberado o Zach Wilson para procurar um destino para ele. Demorou um pouquinho, mas ele tem um novo lar lá, né? Vai aterrorizar mais uma torcida. O contrato dele está no 4º ano do contrato de calouro, tem 5,5 milhões de dólares para receber, e segundo o Adam Schefter vai ser meio a meio. Cada um paga 2 milhões e 750 mil para ele e acabou. A gente vai lembrar que até dia 2 de maio, o Denver Broncos ainda tem o direito de ativar uma opção de 5º ano do contrato de calouro do Zach Wilson. Só que isso aí garantiria um salário para ele de 22,4 milhões de dólares, e Denver Broncos já tá fazendo besteira demais, não precisa fazer mais essa loucura aqui, né? Vamos com calma nessa pegada aqui, tá? O Zach Wilson teve 57% dos passes deles completado na equipe do New York Jets. A galera tinha desistido dele já no 2º ano, né? Ele fez um primeiro ano ruim,
tentou aparecer no segundo ano, mostrou que era uma porcaria ainda, e aí os Jets foram lá e pegaram o Aaron Rodgers, mas ele se machucou, então ele jogou um terceiro ano. Fez 23 passes para touchdown, 25 interceptações. No total, ele colaborou ali com 28 touchdowns, né? Porque ele correu para mais 5 e foram 34 turnovers, contando aí também os fumbles, né? Agora ele é o quarterback mais experiente nesse grupo do Denver Broncos. Ele teve 33 jogos como titular na equipe dos Jets. O Stidham foi titular em 4 jogos apenas, o Ben DiNucci só em 1. E aí, cara, é um circo dos horrores, né? O torcedor dos Broncos deve estar arrancando os cabelos, porque é o seguinte, a gente fica pensando o que vai acontecer, o que isso significa pro draft, né? Tinha muita expectativa, vai subir para buscar um quarterback, o que eles vão fazer? Porque não dá para ir para a temporada com o Stidham e com o Ben DiNucci. E com o Zach Wilson dá, mas me passa a impressão que com a pick 12 e tentando reter o máximo possível de escolhas no draft, com tantos buracos para preencher, é difícil pensar que eles vão subir. E aí, eles vão se contentar com o quarto, talvez o quinto, muito provavelmente o quinto quarterback da classe? O Bo Nix te entrega algo a mais do que esse grupo? Eu acho que você poderia até apostar que sim, mas, cara, uma pick 2 era o Zach Wilson, né? Talvez não entregue. Será que não é melhor você buscar, sei lá, um recebedor, um center, um edge, um cornerback, outros problemas que você tem nesse elenco para resolver, e aí busca um quarterback na segunda rodada eles não têm, porque foi a troca do Sean Payton, mas lá para frente no draft e sei lá, só para testar, vai com o Zach Wilson mesmo. Na pior das hipóteses, você tem a pick número 1 no ano que vem, e aí você tenta resolver o seu problema de quarterback. Então, cara, né, é difícil. O torcedor deve estar com o coração na mão. Já são 8 temporadas sem ir para os playoffs. Nesse período, 5 treinadores passaram pelo Denver Broncos, 12 quarterbacks foram titulares. E agora você está gastando 53 milhões de dólares no Russell Wilson para ter o Zach Wilson, tem Ben DiNucci, para ter o Jared Stidham, né? Se eu fosse um cara assim otimista, eu ia falar assim, bom, pelo menos pensa o seguinte, se você não quiser comprar camisa nova, você vai usar a camisa do Wilson e vai parecer que tá tudo certo, né? Fala pro Zach Wilson usar a 3, e aí todo mundo já tem camisa lá, tá garantido, né? Economiza uma graninha. Não que você fosse comprar uma camisa do Zach Wilson, né? Cara, assim, eu de fato não consigo entender. Foi uma das piores besteiras. Ele já parecia uma escolha errada no momento do draft. Um cara que veio de BYU, sem muita pressão, encantou com o Pro Day, meu amigo, né? Torcedor se enganar com o Pro Day, vá lá, né? A gente bate na tecla aqui, não se engane com o Pro Day. Agora, dirigente, aí você tá de sacanagem. Aí eu acho que é uma besteira enorme. Eu não sei o que o Sean Payton quer fazer com o Zach Wilson, sinceridade. O que ele acha que vai agregar, mas tá aí, né? É a notícia. Zach Wilson, então, quarterback na equipe do quarterback. É difícil falar quarterback pro Zach Wilson, mas ele é um dos caras lá que teoricamente sabe lançar a bola na equipe do Denver Broncos. Para fechar então, falando de draft, queria passar pelos defensores, né? Porque a gente tem falado muito de ataque, né? Caleb Williams, Drake May, Jaden Daniels, J.J. McCarthy, Bo Nix, o Penix, Marvin Harrison Jr., o Malik Neighbors. Cara, tem muito jogador de ataque, né? John Walt, o Fuaga, jogadores de linha ofensiva, o Bowers, né? O Tyrande. A gente sabe de cor e sabe muito bem pelos jogadores de ataque, mas a defesa foi deixada um pouco de lado e tem time que precisa de defensor, né? Então eu separei alguns nomes que eu gosto bastante, eu não quis me prender muito assim, preciso ter 3 de cada posição, eu deixei posições de lado, não me encanta, eu peguei mais os caras que eu gosto mais, tá? Não tá nem em ordem, separei um pouquinho mais pelas posições deles, né? Mas, como eu falei, não peguei linebackers, não separei safety, porque eu peguei mais os caras que eu gosto mais mesmo, e não tá em ordem aqui. Mas eu começo pelos edges, que eu acho que são os jogadores que mais têm chance de furar ali um top 10. De aparecer num top 10, e são os caras bem badalados, né? Vou começar aqui com o Dallas Turner, que talvez seja o melhor defensor da liga, né? Ele ficava do lado oposto do Will Anderson lá na primeira temporada dele como titular na equipe de Alabama, e depois ele passou a ser o principal nome e ele foi muito bem, né? Um cara que tem braço longo, uma boa velocidade, uma boa envergadura, muito ágil, né? Ele surpreende porque ele é grande e ele ainda assim é muito ágil, tem um bom posicionamento de mão, é um cara que tem muita capacidade de mudar de direção. Então,
Ele é um cara que até o pessoal fala assim, é interessante, porque ele é um pass rusher, mas que, dada a situação, se ele precisar dar um passinho para trás e ajudar na cobertura, ele tem velocidade para isso, ele tem qualidade para isso, tá? Eu acho ele um cara bem veloz, um cara bem completo, para chegar e ser titular de um time e ajudar a mudar, né? Um cara com velocidade para não só na explosão inicial, mas para perseguir o quarterback depois. Falta um pouquinho de fúria, né? Um pouquinho de sangue no olho. Precisa chegar alguém, dar um tapa na cara dele e falar, mano, joga com. Tem hora que ele vai muito delicado, ele pede licença. Posso passar por aqui, né? Eu acho que se ele fosse mais no Bull Rush ali, que ele fosse mais trombando, ele conseguiria. Ele tem tamanho para isso e tem explosão suficiente para conseguir. Então é essa coisinha que tem que colocar mais, tá? E aí, por outro lado, você tem o Jared Verse, né, de Florida State, e esse aqui não falta violência, esse aqui ele esbanja violência ali, é um cara bruto, se precisar de um cara bruto no seu time, tá aqui, Jared Verse é o nome. Em 2020 teve a pandemia, né, ele tava em Albany e a temporada foi cancelada. Aí o que ele fez? Ia ficar em casa de boa? Não, ele e o pai dele montaram uma academia em casa e o cara ganhou quase 20 quilos de massa muscular nesse período. Ficou monstrão, soltou da jaula, não sei se fez amor com suco, mas é um cara que, né, se é fake neri, né, ou é natural, não sei, mas tá aí, o Jared Verse é um cara muito bom. Na temporada seguinte ele foi All-American na FCS, e aí ele pediu de transferência e foi para Florida State, cresceu demais, é um cara explosivo, é um cara inteligente, é instintivo, é muito natural o movimento dele, é fluido assim, sabe? Eu acho que ele tem que melhorar um pouquinho mais em alguns detalhes, a movimentação lateral, tem hora que ele parece muito durão, falta um pouquinho de ginga nele, né? Talvez essa força, né, tenha tirado um pouquinho da sua agilidade, mas eu acho que é um cara que tá ali também pronto para chegar, botar no seu time e ele trazer resultado. O terceiro edge que eu vou trazer, eu pensei em colocar aqui o Chop Robinson, né, lá de Penn State. Gosto bastante também dele, velocidade, tamanho, é um baita de um atleta, tá? Mas eu quis colocar um cara que me encantou. Eu vendo ali, eu trabalhei num jogo de UCLA contra Colorado University, e eu fiquei encantado com o Laiatu Latu, né, de UCLA, um cara que não tem só um nome tão bonito como o Laiatu Latu, mas é um dos jogadores preferidos que eu tenho de defesa, tá? Eu gostei mesmo dele, é um cara que tem mãos rápidas, precisas, né? Ele tem um bom posicionamento de mão, ele é ágil e tem repertório, não é aquele cara que faz sempre o mesmo movimento para vencer o bloqueio, né? Que faz sempre pro mesmo lado, não, ele tem muitas qualidades, muitas ferramentas no seu repertório aqui para conseguir ir atrás do quarterback. O grande problema dele, eu acho que ele não sobe, ele poderia ser um cara mais top nesse draft, mas é a preocupação com a parte física. Em 2020 ele estava lá em Washington e ele teve uma lesão no pescoço e os médicos de Washington falaram que ele não recuperou bem e você corre risco se você voltar a jogar. Então ele ficou fora a temporada de 2021, ele ficou mais 6 meses lá em Washington, né, pensando o que fazer da vida dele, e aí entrou e pediu transferência para tentar continuar a carreira dele no futebol americano. Chegou em UCLA, foi muito bem, né? Jogou muito bem, foi um dos nomes de destaque, foi Comeback Player of the Year, e é um dos meus jogadores favoritos, pela forma como ele joga. A lesão pode fazer a galera ficar com o pezinho um pouquinho atrás. E quanto tempo que eu vou ter esse cara? Mas eu acho que dá ao mesmo tempo traz uma coisa extra. Ele já passou por uma baita dificuldade e ele valoriza ainda mais. Não é aquele cara que vai se acomodar, porque estar lá é o que ele realmente quer e eu acho que ele tem um baita de um potencial. Para mim, é o meu jogador favorito de defesa nesse draft por toda a sua história, né? Um cara muito legal. Pegando aqui agora mais os jogadores de linha, mais no interior da linha, vou destacar o Byron Murphy, II, jogador do Texas Longhorns. É um cara explosivo, né? Violento, forte. É um cara excelente se o seu time precisa, principalmente de ajuda na defesa contra o jogo terrestre. Assim, para ir buscar o quarterback, às vezes ele fica devendo, sabe? Ele é um cara que não leva tanta pressão, pelo menos não quer dizer que ele não seja um cara capaz disso, né? Ele tem 134 quilos e ele foi escolhido para ser o nose tackle, mesmo num time que tinha lá o T'Vondre Sweat com 150 quilos. Sweat também que é um bom nome, né, na posição.
mas, sei lá, acho que o braço dele não é tão longo assim, ele não tem tantos movimentos de pass rush, então ele é um cara que vai mais na força, ele tem força para isso, ele tem explosão para isso, ele é capaz de empurrar o cara, mas a movimentação não é tão boa para conseguir vencer esse bloqueio, principalmente se for um bloqueio duplo e ir atrás do quarterback. Mas é um jogador que eu acho dos melhores. E o Jerzan Newton, de Illinois, também é outro grande destaque, foi o jogador defensivo da Big Ten na temporada passada, 130 quilos, 1,90 m, um cara de muita velocidade, entra naquele graduação assim de monstruosidade, né, dos freaks, porque não é absurdo 130 quilos o cara ter a velocidade que ele tem. Ele é ágil também, mãos rápidas, não para nunca, é explosivo. O grande problema para mim é que, assim, dificilmente ele vence o bloqueio contra o jogo. Ele vai pegar o jogo terrestre, ele não vai vencer o bloqueio. Ele ataca muito bem os gaps. Ele tem uma boa observação e ele consegue encontrar aquela brechinha. Mas se o cara estiver na frente, ele vai ter dificuldade. Tá? Ele tem uma boa capacidade se ele for tirado. Bom, o cara desequilibrou ele ali, ele consegue se recuperar, voltar. Não é dos mais velozes para correr atrás. Se o cara passar muito, vai embora. Quase derrubei tudo aqui. Mas ele é um cara que acho que bem polido, trabalhando legal ele, melhorando essa questão de movimentação do repertório dele para conseguir vencer bloqueio, ele vai ser um cara muito bom porque ele é bastante instintivo. Eu gosto bastante aqui do Newton. E eu vou destacar 3 corners, tá? 3, acho que 3, vamos ver aqui. Mas assim, começando com o nome mais badalado da posição, não acho que é o meu favorito, não acho que ele é o melhor de todos, mas o Cooper DeJean, de Iowa, sem sombra de dúvidas, o nome mais comentado na posição nesse draft aqui, né? O cara tem 1,85 m, 90 quilos, ele é um excelente corner, inclusive para o jogo terrestre. É incrível isso aqui. Ele tem uma capacidade de taclear e de observar muito boa. Ele é um jogador que tem essa qualidade. Ele pode jogar no slot. Ele jogou muito mais de outside, né? Jogando mais para fora, no fundo do campo. Mas ele é inteligente, ele tem uma boa cobertura e dificilmente vai perder contato visual com a bola. E ele tem essa coisa que é importante até para o draft, que ele consegue jogar em várias posições. Você consegue flexibilizar ele ali. Ele é visto como outside cornerback, ele pode jogar de safety, ele pode jogar no corner. Eu acho que ele é um cara bem versátil, essa versatilidade, essa palavra que eu queria trazer, para jogar. Então o DeJean é um cara que é bem badalado, né? Se o time estiver precisando de um corner, ele é uma das ótimas opções. Eu colocaria ele um pouquinho atrás do Kenyon Mitchell de Toledo, cara. Ninguém forçou mais passes incompletos do que ele nas 2 últimas temporadas. Ele é um cara um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais leve do que o DeJean, mas ele tem um controle corporal muito bom, ele é um cara que tem uma velocidade de profissional, isso é muito importante a gente ressaltar, porque às vezes o cara joga no college football e a gente fala assim, nossa, ele é muito bom, mas depende de quem ele está enfrentando, qual é a qualidade dos recebedores que ele vai fazer a cobertura. E ele não, ele mostra ter velocidade para encarar os principais recebedores da NFL. Claro, não estou falando aqui que ele vai anular na primeira chance que ele tiver jogando contra o Tyreek Hill. Não é assim, mas ele tem capacidade para isso, precisa de um polimento. Ele precisa melhorar mais a cobertura por zona, né? A dificuldade dele é essa. Se ele não está no olho a olho, se ele não vai para uma press coverage, né, a homem, ele perde contato. Às vezes ele está marcando só a posição, o setor dele, e o cara passa e ele não percebe. Ele precisa melhorar essa visão lateral aqui para perceber a proximidade, mas assim, é uma questão de polimento, né? Com um bom treinador ele vai conseguir chegar no lugar. Falei que ia falar 3 nomes, eu vou colocar 4 porque eu não quero separar a dupla aqui de Alabama, eu gosto bastante dessa dupla aqui. Tem 2 bons nomes lá em Alabama, porque você tem o Terrion Arnold, né? Em primeiro lugar eu vou colocar o Terrion Arnold. É muito bom jogador, com muita experiência jogando por fora. No ano passado ele também foi testado mais como slot corner e foi bem, então ele já traz essa experiência, um pouquinho dessa versatilidade a mais para um grupo. Uma temporada apenas como titular, né? E ele precisa de algum polimento. É um cara que precisa arrumar algumas coisas. Ele tem boa velocidade de recuperação, a velocidade final dele é muito boa, né? Em longa distância ele vai, só que ele confia demais nisso. Em algumas vezes ele é fintado com facilidade, ele se atrapalha na leitura dos pés do recebedor.
e ele não se importa tanto porque ele sabe que ele tem velocidade, ele confia em si que ele vai conseguir chegar no cara lá e conseguir tirar a bola, né? E nessa, às vezes ele acaba se atrapalhando, tem uma interferência, né? Acaba se afobando ali, mas é um cara que precisa de polimento. Assim como o Kool-Aid McKinstry, que tem um dos nomes mais legais, né? O Kool-Aid é o apelido dele, é muito legal, o McKinstry, e ele chega, cara, com uma credencial muito legal, né? Porque ele foi titular da defesa do Saban como calouro de verdade, né? O True Freshman, ele jogou nessa defesa do Saban, não como titular, mas chegou a jogar né, em Alabama como True Freshman é complicado. Tem uma boa velocidade, apesar de não ser algo assim fora de série. Ele tem mãos muito rápidas, ele é confiante para jogar no 1 contra 1, né? Cara, a marcação dele ali no press é muito boa e é outro que precisa de polimento, né? São caras que trazem aí suas qualidades e seus problemas também, mas é que às vezes o McKinstry, ele toca demais, ele agarra demais, ele acaba puxando, e aí tem um holding, tem um pass interference, tem flags jogadas que dá para evitar, mas isso também é uma questão de polimento. Esses aqui são os nomes de defensores que eu mais gosto, mas a gente pode conversar um pouquinho mais à noite na nossa live, 7 da noite no horário de Brasília, estarei lá talvez com o Ives Tanque, se o Miguel deixar, e a quinta-feira vai ter meu mock final. É bom que tá saindo notícia, a gente vai mudando algumas coisas, vou estudar aqui o que o Denver Broncos vai fazer agora com o nosso Zach Wilson por lá, e aí a gente volta aqui no Toque Passa. Aquele abraço.